ao nosso segundo bloco da terceira aula do curso de Introdução à Estimulação. Bom, no primeiro bloco dessa aula, a gente falou sobre o seu bebê, né, ser concebido, né, nascer com um potencial de gênios linguísticos. E a gente viu quais eram as habilidades linguísticas, entre outras habilidades que o ser humano pode desenvolver, e qual que a gente chega mais perto do nosso potencial, e foi a fala. A gente chegou à conclusão que foi a fala, porque é o estímulo que a gente recebe com mais frequência e intensidade desde a gestação, certo? Muito antes de eles serem fisicamente capazes de falar. Então, aí você já começou a ver que os estímulos na fase de recepção, depois vocês vão aprender melhor como fazer isso com todas as outras habilidades, tá? Mas que os estímulos na fase de recepção, eles são assimilados, né, pelo cérebro, muito antes das crianças terem alguma capacidade física de produzi-los, tá? Bom, aqui é onde a gente vai chegar ao seguinte, vocês vão ver, lembra que eu falei que a gente não precisa tratar a fase crítica da gestação, fase crítica do desenvolvimento da gestação aos 3 anos, como se fosse uma coisa única para todas as habilidades. Dentro dessa fase de gestação em 3 anos, existem épocas críticas para desenvolver, para começar a desenvolver uma habilidade, né, formar aquela base de uma habilidade de forma muito firme, sólida, permanente, complexa, tá? Agora, a gente vai ver como que aconteceria isso com outras habilidades também. Então, acompanhando aqui no slide, ó, a gente tem 3 imagens, tá? Agora eu vou começar a mostrar, essa aula é que eu vou mostrar mais alguma coisa de fisiologia para você, tá? Não sei o quanto você é apaixonado ou não por este tema, mas vai servir de muita base para você entender como montar um bom plano de estimulação para o seu filho. Só o que a gente vai ver nessa aula, vocês vão saber eliminar todo e qualquer conteúdo porcaria que vocês acharem por aí, tá bom? Ó, para entender melhor essa fase de recepção, o que são neurônios e sinapses? Neurônios são as células que a gente tem no sistema nervoso central e sinapses é a conexão entre essas células. Então eu vou acompanhando aqui na imagem. Então a gente tem a imagem número 1, que vocês veem algumas células arredondadas. A imagem número 2, vocês veem uma célula já totalmente diferenciada, alongada, né? Linda. E na número 3, você vê essas mesmas células da imagem 2 se conectando umas com as outras, tá? Então, vamos vir aqui comigo. Desde a concepção, né, quando junto o espermatozoide com o óvulo, a gente tem uma célula que se chama célula ovo. Então, ela vai se multiplicando e vai se diferenciando, ok? Então, a gente tem células diferentes para diferentes tecidos e tal. A célula que eu coloquei aqui, essa alongadinha, bonitinha, que parece um cometa, é uma das células que a gente tem no nosso sistema nervoso central. A gente tem células diferentes ali, tá? Mas vamos falar em linhas gerais que são os neurônios. Existem várias especializações para eles, diferentes tipos de células, enfim, tá? Mas o que acontece? Conforme o bebê vai se desenvolvendo lá, é como se existissem, existem diversas células precursoras dos neurônios. São células que podem se transformar em neurônios. Não é igual quando você ouviu falar da tal da célula tronco, né? Que é uma célula que ainda ela não foi diferenciada, tá? Mas no caso da célula tronco, já não vou entrar em detalhe. Mas vamos lá, imagina assim, seu bebê está se formando no ventre, onde tem a caixa craniana dele, o cérebro dele, que na verdade, né, é um encéfalo, o cérebro é uma parte do encéfalo. Gente, é difícil. Eu fico assim, eu falo, usa o termo absolutamente correto ou não? Porque a gente tem que entender que depende da mamãe que está assistindo a aula, tem níveis de entendimento diferentes, né? Se a gente for entrar em muito detalhe, esse curso vai virar muito longo. Mas vamos lá.
Então imagina lá que o bebê, no cérebro do bebê, tem diversas células como essas que ainda arredondadas, ainda não foram diferenciadas. Conforme tem o estímulo da genética e estímulos externos, essas células vão se diferenciando e vão se tornando mais alongadas, como aquele desenho bonitinho que você viu, tá? Então ela tem o corpinho dela, né? O finalzinho dela que vai conectar com o outro, né? Enfim. Aí, o que acontece? Conforme a gente vai dando a continuidade de estímulos, essas células elas vão se alongando mais, criando ramificações para se conectar com as outras vizinhas, tá? Então, não é só estímulos, mas é a continuidade desses estímulos, tá? Que vai fazer elas se alongarem, se ramificarem e conectarem com as outras células vizinhas. Daí, o que acontece? Quando elas se conectam, é onde as informações são propagadas, tá? Conforme esses estímulos, a gente vai fazendo a manutenção dos estímulos externos, essa conexão que elas fazem entre si, né, vai se tornando cada vez mais firme, mais estável. Por quê? Voltando aqui na imagem número 3, tá? Aqui, desculpa, vamos voltar entre a imagem 1 e 2, essa aqui que eu coloquei, né? Estímulos bons, estímulos ruins. Estímulos bons ou estímulos ruins, tanto a falta de estímulos como a toxicidade, que a gente vai ver mais pra frente, são estímulos ruins que podem prevenir essas células de alcançarem o potencial de desenvolvimento delas, ok? Estímulos bons vão fazer elas crescerem, ramificarem e se conectarem. Aí, entre a imagem número 2 e a 3, está escrito aqui, ó, fase crítica, alta reorganização. O que é isso? Tá? A gente vai ver em seguida um gráfico que mostra as fases do cérebro em que ele está criando, né, formando neurônios numa velocidade muito alta e conexões, uma velocidade muito alta, quantidade de conexões muito alta. Aí, para determinadas áreas do cérebro, né, que vão estar ligadas às habilidades que o seu filho vai desenvolver, tem uma determinada época em que comandos genéticos, né, junto com alguns estímulos externos, vão dar o comando de reorganização, né? Que nem eu coloquei aqui no slide, de reorganização. Então, o que é isso? Chega uma determinada fase em que todas aquelas conexões que elas estão pobrezinhas, precárias, não foram desenvolvidas de uma forma plena, elas vão ser podadas. Não só isso, a própria poda também não é só para jogar fora o que não serve, o que não presta, é para reorganizar mesmo o cérebro para ele ficar mais funcional, entendeu? Então, nessas fases, ó, a gente vai começar a dar uma olhada no próximo slide, você vai entender que quais habilidades que o seu bebê entra numa determinada fase que ele desenvolve muito isso, a fase crítica para desenvolver uma pré-habilidade e que idade que que inicia a poda daquilo, tá? Vamos devagarinho. Tô até enrolando aqui, gente. Acho que é a hora, já tá quase amanhecendo. A professora da night para dar aula. Vamos lá. Olha só esse slide, tá? Tá, primeira impressão, dá um susto esse gráfico, mas eu vou ajudar vocês a entenderem direitinho, tá? Bom, fase de recepção. Lembra que eu falei que a fase de recepção é quando o cérebro é capaz de receber um estímulo, né, e assimilá-lo, tá? Fase de produção, quando a criança está fisicamente pronta para fazer algo. Tá. Olha esse quadrado, o rosa, o grandão, tá? Tem uns números embaixo, nele em vermelho, que vai do 0 até o 11. Quando ele vira o 1, quer dizer primeiro ano de idade. Então, o 0 é o nascimento, aí vai 1, 2, 3, 4, 5, até virar os 12 meses, que seria o primeiro ano, tá? Então, isso dentro do quadrado rosa. Tudo que vai para o lado esquerdo, que tá menos 1, menos 2, menos 3, é a gestação. Tudo que está do lado direito, a partir do número 1, 2, 3, 4, 5 em preto, é a idade da criança em anos, tá?
Então a gente tem 3 linhas. Uma linha amarela, que ela está relacionada à visão e audição, a azul da linguagem e a vermelha de funções cognitivas, ok? Tá. Esse é um gráfico que eu repliquei que foi muito usado, tá? Já desde o ano 2000, tá? Tudo bem, tá? Velho pra caramba esse gráfico, tá? Mas o que eu quero mostrar aqui para vocês? Olha como estava o que a gente sabia lá atrás e o que a gente sabe hoje, tá? Então, lá naquele lá dizia o seguinte, aqui em cima em azul tá escrito, ó, Human Brain Development, tá? Em português, tá? O desenvolvimento da criança, né, do cérebro, a quantidade de sinapses, tá? Sinapse é a conexão entre estímulo. Ela é dependente de experiências, ou seja, de estímulos. Então, aqui diz 700 novas conexões por segundo nos primeiros anos. Então, quer dizer que quando esse gráfico, a linha do gráfico sobe, ela está no seu maior pico de desenvolver essas habilidades, tá? De visão e audição, de linguagem, as funções cognitivas. Está no maior pico. Então, você vê que elas começam lá desde a gestação, tá bom? Acompanha comigo o seguinte, da linguagem. Então, depois de muitos anos, lá 2017, 2018, a gente já sabe que não são só 700 novas conexões por segundo. A gente já sabe que em determinadas áreas, vai de 1.000 a 1.200, tá? Isso vai mudando conforme a tecnologia. Então, vamos lá. Lembra que eu expliquei os marcos do desenvolvimento da fala do seu filho? Então, vamos lá. Olha bem essa linha azul, tá? Então, aqui está dizendo que lá durante a gestação já começou a subir, foi o maior pico de desenvolvimento das bases da linguagem do seu filho. Todas a base da linguagem que vai dar suporte para toda a linguagem que ele vai desenvolver no futuro. Qual que é a linguagem que ele vai desenvolver no futuro? Todas as habilidades de comunicação, tá? Aprender idiomas, enfim, são diversas, tá? Então, vamos subindo essa linha azul e até chegar ali em cima quando ela faz meio que um platô. Se você vê mais ou menos a idade em meses que começa esse platô, ele tá aqui, ó, mais ou menos entre o 4º, 5º mês de vida e vai até mais ou menos uns 10 ali, tá? Então, vamos parar um pouquinho, vamos sair um pouquinho do slide. Então, conforme essa linha subiu desde a gestação, deixa eu trocar a mão, que é igual o que você viu no slide, subiu desde a gestação, chegou lá por volta de 4, 5 meses de idade e começou a formar meio que um platô até uns 10 meses, depois a linha cai. Quer dizer que nessa fase, a base de sustentação, a primeira basezinha de sustentação da linguagem do seu filho está sendo formada, tá? Quando ela cai, não quer dizer que seu filho vai aprender menos, quer dizer que ali a quantidade de formação de novos neurônios e conexões naquela área cai. Lembra que antigamente, né? A gente sabia que era mais ou menos 600, 700 por segundo. Depois lá 2017, 2018 a gente já soube que já era entre 1.000 e 1.200. Aí a tecnologia vai aumentando, a gente vai caindo cada vez mais de costas, né? Então, vamos lá. Lembra que toda habilidade que o seu filho tiver da linguagem lá no futuro, a qualidade da linguagem que ele tiver lá no futuro depende da qualidade das habilidades da linguagem em etapas anteriores. Tudo que começa muito bem dá suporte para continuar e sustentar algo maior lá na frente. Não dá porque fazer uma fundaçãozinha porcaria e depois querer sustentar algo grande ali na frente. Então, todo esse processo da linguagem dele começou lá na gestação, certo? Quando a linha cai, não quer dizer que ele aprende menos, do contrário, você vê ali de 10 meses para frente, ela logo em seguida é quando a criança vai começar já a falar alguma coisinha ou outra, certo?
mas ali é tudo a fase de recepção ainda. Quando cai é quando começa a poda. A poda esse aqui não serviu, esse aqui a conexão tá muito fraquinha, não adianta para nada, vamos fazer a limpeza. Igual a gente faz a limpeza em casa, joga fora tudo que não presta, tudo que acha que não vai usar, né? Mas também a fase de poda ela é importante para uma reorganização, para tudo se tornar muito mais funcional, certo? Então, aí você pega e pensa o seguinte, aquela linha subiu, seu bebê estava na barriga, não falava nada. Aí ele dorme nos primeiros meses, né, emite sons, aí ele começa a balbuciar lá por 5 meses de idade, 4 meses de idade, por aí, e vai, que é a fase do platô, certo? Ele fala nessa fase? Não fala ainda, tá? Só que ali é onde está sendo formada a base da linguagem. Então, todos os estímulos que a gente oferece nessa fase para a linguagem do bebê, onde está formando a base, ok? Acho que isso daí já ficou bem firme para você. Então, existem diversos estímulos que a gente trabalha da linguagem desde a gestação e essa fase de forma bem bem complexo. É o complexo que eu quero usar, né? Não é complexo, é elaborado, tá? Elaborado para que essas bases seja complexa, ok? Tá. Voltando ali no slide, você vai ver também, ó, a linha amarela. Ela começou desde a gestação, na verdade é porque ela tá embaixo junto com a linha azul e a vermelha, tá? Mas, olha isso aqui, é violento! Isso aqui, gente, olha como sobe no primeiro mês de vida e ele encontra o platô aqui, vai... 4, 5 meses de idade começa a decair. Novamente, não é que seu filho vai enxergar menos ou ouvir menos a partir dessa idade, não. Mas a principal fase está ali e a partir dali entra o processo de poda, tá? Então você pensa, poxa, o bebê nos primeiros 3 meses praticamente dorme, né? Dorme bastante o dia inteiro e aí quando acorda, põe no carrinho ou vai ser amamentado e tal. Fica pouco tempo acordado, e o campo visual é menor, mas é justamente nesses momentos que eles estão acordados que durante a amamentação a gente consegue oferecer estímulos no campo visual deles, entre outros estímulos, né? Poucos estímulos, mas bem elaborados esses estímulos de visão para dar todo o suporte do que eles precisam lá na frente. Porque a base da visão e audição, vocês vão ver aqui mais para frente, é onde é os sentidos que eles usam para desenvolver a base da maioria de todas as habilidades que eles vão desenvolver lá na frente, tá? Mesma coisa para linha vermelha de funções cognitivas. Você vê aqui, olha, o primeiro ano, você nem imagina, nossa, com seu filho que você pode desenvolver a cognição dele desse jeito. Porque a gente pensa, né, que a criança começa a desenvolver mais a cognição dela a partir de ali 3 anos, quando tá falando, é quando a gente consegue ver, mensurar um pouco mais, mas as bases foram desenvolvidas já no finalzinho da gestação e primeiros meses. Vamos entender tudo isso como funciona, porque se eu falar para você, a cognição, quando a gente fala em estimulação, temos companhia. Não estou sozinha dando aula, mas quando a gente fala em cognição, quando a gente fala em estimulação, a gente tem muita ideia de que a estimulação de bebê se trata mais da parte motora, não é assim? A gente vê muito disso. Mas no primeiro ano, o que tem de estímulo para a cognição do bebê é impressionante. Porque se você não entende a mente do bebê, se você não sabe o que se passa na cabeça de um bebê, você não entende, você não sabe, você não tem ideias do que brincar com ele, do que fazer, o quanto ele está entendendo, porque ele mostra muito menos do que ele é capaz de entender. Lembra? A fase de produção dele é muito menor do que a de recepção. Tá? Se vocês vissem as pesquisas sobre mente do bebê, o que eles são capazes de pensar, refletir, vocês caem de costas e é a parte que eu mais amo, né? Bom, então o que eu queria explicar para vocês com esse slide? É o seguinte, lembrem-se sempre que a fase de recepção, ela começa logo após a concepção, tá? Logo após a concepção, não o nascimento. É quando o organismo, o cérebro, ele é capaz de receber um estímulo por meio dos sentidos
absorvê-lo e até associá-lo, com consciência ou não, e responde ao estímulo de alguma forma, mas nos parece imperceptível porque estamos com olhos apenas na produção. Vamos lá. Então, desde que o bebê é concebido, essa fase de recepção é extremamente importante. O cérebro recebe todos os estímulos, porque os sentidos deles começam a desenvolver desde o ventre: visão, audição, o olfato, o tato, o paladar, a propriocepção. São sentidos que eles captam os estímulos externos. Tudo que está ali dentro do corpo da mãe, o barulho do som do batimento cardíaco dela, do intestino, ou o que vem de fora do ambiente, são tudo estímulos externos para o bebê, tá? Mesmo os que estão dentro do corpo da mãe. Então, o corpo do bebê, ele capta, não tem como você desligar a audição, né? Não tem como você desligar o tato, né? Lógico que eles estão aprimorando, desenvolvendo esses sentidos, mas é por meio desses sentidos que eles captam esses estímulos externos que vão desenvolvendo todo o cérebro, tá? Já desde a gestação, mesmo tendo eles consciência ou não do que está acontecendo. Só que a gente não presta atenção porque está de olho na fase de produção, certo? Então lembra sempre que a qualidade de uma habilidade, ela depende diretamente da qualidade dessa habilidade desenvolvida em etapas anteriores, tá? Ok? E aqueles adultos que eles aprenderam o segundo idioma, o terceiro, o quarto, muito bem na fase adulta, sem terem recebido estímulos de outro idioma quando eles eram pequenos, sem terem sido criados num lar bilíngue, enfim. Por que eles conseguem? Por que alguns conseguem e outros não conseguem? Já que a gente falou que tudo está ligado em começar um estímulo na sua fase inicial, na fase crítica e tal. Justamente a resposta está aqui, ó, na fase de recepção. Porque essas pessoas provavelmente tiveram tido ótimos estímulos para as bases da linguagem em geral, né? Por exemplo, desenvolveu bem o idioma materno, recebeu diversos estímulos para a linguagem, estímulos certos no momento certo. O que acontece? O segundo idioma, ele é uma habilidade da linguagem, só que se você desenvolve a linguagem, suas bases, de uma forma bem elaborada e bem complexa, ela vai dar suporte para as outras habilidades que vão vir no futuro que estão ligadas a ela, tá? Então a resposta está aí. Não necessariamente você precisa começar a desenvolver uma habilidade desde muito cedo, por exemplo, né? Então o que a gente desenvolve são os sentidos, que são as bases para todas as inteligências múltiplas, habilidades que a gente pode desenvolver quanto mais cedo, melhor, mais fácil. Isso a gente sabe, né? Que sim, mas não tem o porquê a gente expor os nossos filhos a tantos estímulos de tudo. Essa não é a intenção da estimulação. Lembra? A gente estimula as bases de todas as habilidades de uma forma bem elaborada. Daí o que for vindo ao longo do tempo dá base de sustentação para tudo aquilo que vai vir depois de forma muito bem complexa também, tá? Então, um bom plano de estimulação, ele inclui estímulo certo no momento certo, desde a gestação e após o nascimento. Isso inclui estímulos nas fases de recepção e que sejam progressivos, tá? Bom, vamos fazer um resumo da nossa aula, do nosso segundo bloco da terceira aula. A gente tinha começado o texto. Todos os bebês nascem com potencial de gênios linguísticos, né? Nas aulas anteriores a gente já falou sobre o que é sermos gênios, quebramos esses mitos, preconceitos, né? E vimos que não há nada de mal em seu filho ser um gênio, que isso é apenas assumir a natureza dele, ok? Falamos sobre as 4 habilidades linguísticas e outras habilidades humanas também. Vimos que dentre todas essas habilidades, a fala é que desenvolvemos mais próxima ao nosso potencial, porque é o tipo de estímulo que recebemos com mais frequência e intensidade desde a gestação, tá? O processo da fala para exemplificar a importância dos estímulos na fase de recepção, muito antes da fase de produção. Então aqui a gente não estudou todos os marcos do desenvolvimento da fala e como estimular em cada fase, na gestação e após o nascimento. Não, a gente só viu
os marcos para poder dar o exemplo de que as crianças entendem muito mais antes mesmo de elas serem capazes de produzir algo fisicamente. Para vocês entenderem a diferença entre fase de produção e recepção, tá? Também vimos que a qualidade de uma habilidade, ela está ligada à qualidade de estímulos ofertados nas etapas anteriores. Estamos falando em qualidades, tá? Estímulos certos no momento certo pode fazer toda a diferença no futuro. E também a facilidade em desenvolver uma nova, entre aspas, né, habilidade no futuro, ela está ligada aos estímulos de sua base ofertados nas fases críticas, que foi o exemplo que a gente falou sobre linguagem e aprender um novo idioma quando adulto. Então, mamãe, bom, espero que tenha ficado claro, você não precisa lembrar de tudo, né, óbvio, mas que tenha ficado bem claro para você nessa aula a diferença entre fase de recepção e produção. A partir da aula que vem a gente vai se aprofundar um pouquinho mais sobre isso e aí vocês vão ver mais de forma mais prática no dia a dia o que a gente faz e deixa de fazer para desenvolver as outras habilidades das crianças também, tá? Então eu acho que o mais importante foi isso, você vê a diferença entre fase de recepção e produção, tá? A gente vai ver como que o cérebro trabalha na fase de recepção, porque você aprendendo isso, você exclui todo e qualquer conteúdo de estimulação que não é legal, que não vai dar todo o suporte para aquilo que seu filho precisa, ok? Essa vai fazer toda a diferença num bom plano de estimulação e vocês saberem selecionar conteúdos também, tá? Lógico que além da fase de recepção, a gente vai ver outros estímulos também para a fase de produção, isso é super importante, é claro que exista, mas eu acho que você pegou o que eu queria mostrar, né? Então é isso, mamãe, te vejo na próxima aula, vai ser nossa quarta aula já, ok? Então acompanhe os materiais que eu for colocando de material de suporte para essas aulas que vocês estão vendo, acompanhem os nossos canais para vocês poderem conversar comigo, me dizer o que vocês têm mais vontade de conhecer um pouco mais, das sugestões, ideias e tirar suas dúvidas comigo também, tá bom? Então te vejo na próxima aula, até lá!